Tão logo o carteiro saiu, Márcio foi recolher as correspondências da caixa postal. Somente uma carta. Sentado na cozinha, ele olhava para o envelope pensando de que poderia tratar. Afinal, nunca havia ouvido falar daquele remetente. Um advogado. Nem sequer conhecia a cidade onde trabalhava. Imediatamente abriu e viu que se tratava de uma herança e de um convite para cuidar do assunto o mais rápido possível. Herança de quem? Pensou Márcio. O único parente que ainda possuía era uma tia que desde jovem se afastou da família, se isolando em uma pequena chácara em algum lugar do interior, sem nunca aparecer ou dar notícias. Mas ninguém. Dias depois, Márcio viajou até a cidade, quase 200 quilômetros de sua casa. Depois de tudo acertado com relação à herança deixada pela tia, o advogado lhe entregou um simples e pequeno envelope selado. E ele rapidamente o abriu. Para sua surpresa, não havia carta de despedida, número de uma conta bancária ou algo parecido. Apenas um simples desenho de um mapa com instruções e de uma casa com uma estranha frase ao seu lado. Não entre. Queima. Márcio não podia entender o que lia. E sem querer demonstrar o que sentia, se despediu e saiu. Minutos depois, Márcio se encontrava em um quarto de hotel, olhando para o estranho desenho e pensando qual seria a razão de tal pedido. Que segredo podia estar no interior daquela casa para que fosse destruída de porta fechada? E depois de tanto pensar, ele resolveu visitar sua herança e atender o pedido da tia. Seu plano era sair pela manhã, conhecer a chácara, tocar fogo na casa e voltar. Simples. No dia seguinte, bem cedinho, ele saiu em direção à chácara. 20 quilômetros de uma estrada, o carreiro, cheia de buracos, que mais parecia nunca ser usada. Quase 2 horas depois, e para a surpresa de Márcio, a estrada acabou. À sua frente, apenas uma mata fechada, sem a menor possibilidade de seguir dirigindo. O jeito era caminhar os 2 últimos quilômetros indicados no mapa. E carregando um galão de gasolina que havia levado, deu início à caminhada. A preocupação maior de Márcio era se realmente estava na direção certa, pois até o momento não havia visto nenhum sinal de alguém viver por aquelas bandas. O único sinal de vida daquela mata era um pássaro preto que voava de galho a galho ao seu lado. No momento que Márcio se emparelhava ao pássaro, ele voava a um outro galho à sua frente e esperava. O estranho pássaro preto parecia indicar o caminho a seguir. Que estranho, pensou Márcio olhando para o pássaro e cada vez mais arrependido daquela viagem. A sensação estranha que sentia com cada passo que avançava era inexplicável. E seguiu. Minutos depois, a mata foi se abrindo, o pássaro desapareceu e Márcio pôde ver um enorme descampado e no meio dele, uma pequena e velha casa. Uma velha casinha de madeira ao lado de uma enorme árvore cujo topo se encontrava estranhamente coberto por pássaros pretos. Márcio parou e ficou a observar, admirado e ao mesmo tempo espantado com o comportamento dos pássaros, que pareciam lhe observar em completo silêncio. E lentamente ele começou a caminhar em direção da casinha. Os pássaros lhe observavam mais atentos ainda. Ao parar em frente à porta, Márcio colocou o galão de gasolina no chão e ficou a pensar se entrava ou simplesmente cumpria o pedido da tia.
não entre. Queima. Mas depois de olhar pela única janela e não poder ver nada no interior, ele decidiu contrariar o pedido e entrar. Naquele instante, os pássaros pretos começaram a se agitar. Porém, algo mais estranho que os pássaros aconteceu. Pois no momento que levantou a mão para abrir a porta, uma voz horripilante murmurou do lado de dentro. Entra. Naquele instante, e para susto ainda maior de Márcio, todos os pássaros voaram da árvore para o chão, frente à casa. Dezenas deles. Todos ao redor de Márcio, como se observasse atentamente o que ele pensava fazer. Márcio, assustado e sem entender o que passava, recuou alguns passos e ficou a encarar os pássaros. De repente, todos eles viraram para a porta da casa e aquela estranha voz voltou a repetir o mesmo chamado. Agora, de uma maneira ainda mais assustadora. Entra. Márcio quase caiu de susto. Enquanto ele corria para o meio do pasto afastado, os pássaros levantaram voo e começaram a circular a casa fazendo um barulho estranho e assustador. Márcio não podia acreditar no que via. Não sabia o que fazer. O medo de se aproximar da casa e ser atacado pelos pássaros era tremendo. E a voz? De quem era aquela voz? E enquanto pensava assustado e confuso, uma pequena chama apareceu onde ele havia deixado o galão de gasolina. E para assustar ainda mais o pobre Márcio, também apareceu o estranho vulto de uma mulher, que depois de olhar em sua direção, sumiu. E o galão explodiu. E o fogaréu começou. Enquanto a casa estalava e queimava, gritos horripilantes pareciam sair de dentro das chamas. Fosse o que fosse, agora ardia no fogo. E pouco a pouco, os pássaros foram baixando e pousando não muito longe de Márcio. Todos em silêncio e olhando para o fogo. Minutos depois, os gritos calaram e o fogo apagou. E um por um, os pássaros voaram e desapareceram. Hora de abandonar aquele maldito lugar. Ainda parado e perplexo, Márcio olhou pela última vez para as cinzas e saiu de cabeça baixa, deixando para trás e para sempre a sua estranha herança. Te cuida e muito obrigado.